Estamos ao vivo, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a uma live aqui do Profissional de Elite. E o seguinte, eu vou estar falando nessa câmera aqui, onde eu estou falando com o Instagram, e nessa live aqui onde vai pro YouTube. Então, para você que está chegando pela primeira vez aqui no Profissional de Elite, meu nome é Felipe Fagundes, eu sou profissional de educação física e especialista em marketing digital aqui para personal. E é isso que eu quero estar te falando hoje, sobre a importância de alguns aspectos sobre o marketing, como que a gente pode transformar a nossa carreira. E o meu propósito aqui dentro do Profissional de Elite é ajudar o personal trainer a ganhar 6 mil ou mais por mês como personal trainer. E como que a gente faz isso? Entendendo algumas técnicas, algumas sacadas que vão fazer total diferença na sua vida, mas também nas pessoas que estão à sua volta. Pode ter certeza que isso faz total diferença. E se você está chegando pela primeira vez aqui, se é no YouTube ou se é aqui no Instagram, eu digo para você que você não pode perder nenhum conteúdo do Profissional de Elite. E como que você faz isso para não perder os conteúdos nossos? Você vai aqui no Instagram, vai começar a nos seguir, e aqui no YouTube você vai começar a se inscrever no canal, e toda vez que sair vídeo novo, o que o Instagram e o YouTube faz? Eles vão te notificar sobre essas informações. Combinado? E o seguinte, meu bate-papo de hoje ele é sobre o personal empreendedor e o personal empregado. Primeiro momento, provavelmente você está pensando assim, ele vai falar mal do personal empregado. Entre aspas. Eu vou estar falando sobre a realidade desses dois mundos. E isso é importante, que você tenha clareza e conhecimento sobre esses dois mundos. Não tem nada de errado a pessoa, por exemplo, ela ser empregada em alguma academia, em algum clube, em algum box, não tem nada de errado. Se formou e se tornar, por exemplo, CLT. Agora, eu vou te mostrar os dois cenários, como que você pode ter uma renda melhor, quem sabe, sendo um empreendedor ou então sendo um CLT, sendo uma pessoa que trabalha para alguma empresa. E como que você tem a visão desses dois mundos? Nenhum deles está errado. Já vou começar te dizendo aqui desde o início. Nenhum deles está errado. E sim uma escolha que vai ficar mais confortável, onde você vai se sentir melhor naquele ambiente ou não. Sempre hidrate-se, não esquece de tomar água. E vamos lá. Se o seu desejo é ganhar 6 mil ou mais como personal trainer, você precisa estar acompanhando aqui o Profissional de Elite. Não tem outra escapatória se você... Porque assim, eu sempre digo, até mesmo atuando com meus alunos de personal, eu digo, sozinho você vai longe, né? Você vai relativamente longe. Mas com outras pessoas você vai ainda mais longe. E como que a gente consegue fazer isso? Por quê? Porque a gente vai criando aquela comunidade, aquelas pessoas que estão engajadas com esse propósito e junto a gente consegue construir algo muito maior. E para você entender sobre esses dois cenários do personal empreendedor e do personal empregado, eu vou começar falando do personal empregado. E aí você vai entender um pouco mais de clareza sobre esse cenário dele. O personal que ele é empregado, ou seja, ele trabalha em uma academia, em um box, em um clube, em algum estabelecimento, ele normalmente, esse cenário aqui, ele tem 6 horas em uma academia como instrutor, ou ele está trabalhando nesse clube, e mais 4 horas atendendo normalmente alguns alunos particulares. Domicílio, ou em algum outro espaço que ele montou, ou até mesmo, quem sabe, algum espaço que ele atende de algum colega. Esse cenário aí, ele tem uma média aí de 10 horas de trabalho, tá? 10 horas de trabalho, sendo que normalmente ele vai ter que atuar para ter um salário em torno de R$ 3.500 nesse cenário, normalmente em torno de 10, 12 horas até mesmo por dia, tá? E por que eu digo isso? Eu digo isso porque nas academias, normalmente algumas academias vão pagar relativamente pouco, né? Só que o que acontece aqui? Nesse cenário, normalmente aquele personal trainer, eu sempre quando eu falo personal trainer, estou me referindo a homens e mulheres, né, que trabalham como personal trainer, ou que são profissionais de educação física. E aí é o seguinte, normalmente aquela pessoa que pega 6 horas, 4 horas, 8 horas em uma academia, é aquela pessoa que ela tem um certo insegurança de que a profissão ela é instável. E aí ela vai querer algumas horas, né, tendo ali uma certa segurança. Só que ela é uma segurança onde a academia, o espaço está pagando 8, 10, 12 reais a sua hora. E aí você consegue, ao final dessas quantidades de horas que você faz ali, que você vende o seu tempo, né? Nada mais é que, quando você atende como personal trainer, ou você é instrutor em uma academia, em qualquer espaço, você está vendendo a sua hora.
Você vende, olha, eu vendo minha hora por R$ 12 e a pessoa te paga aqueles R$ 12 a sua hora. Ou se você tem alguns alunos particulares, você vai vender a sua hora por 30, 50, 60, R$ 80 e a pessoa então, né, você disponibiliza aquele tempo para estar à disposição dela. Só que como você vai receber ali 10, 12, 15 reais a hora na academia, você vai ter uma certa renda no final do mês de 1.500, 1.800, R$ 2.000, quem sabe? Aí você, poxa, né, já tenho aqui, eu tenho uma certa segurança. Eu sei que se meus alunos me largarem, todo mês eu vou ter esses 1.500, R$ 1.800 por mês. Aí eu consigo complementar para chegar nesses 13.500 com mais 3, 4 alunos por dia, onde eu cobro um ticket de, sei lá, vamos lá, vou botar 250, 300, R$ 400 mês. Ok, 10 a 12 horas de trabalho para ganhar R$ 3.500. É suficiente? Não sei, depende do cenário, depende de onde você mora. Se você mora em São Paulo, isso é relativamente quase impossível de você ter uma qualidade de vida com R$ 3.500 na grande São Paulo. Se você mora, por exemplo, no interior de, sei lá, vou botar Santa Catarina, provavelmente com R$ 3.500 você vive relativamente bem, tudo certo. Agora, tudo depende aonde realmente você está. E aí vai depender muito dessa renda, se ela é suficiente ou não para você estar utilizando esses valores. Mas o que eu gosto sempre que o personal ele reflita é, quando eu digo personal empreendedor ou personal empregado, aqui a gente está falando sobre o personal empregado, ele tem que ter uma clareza de que o que realmente ele quer para ele. Ele quer a estabilidade que ele tanto fala? Quem sabe realmente trabalhar em uma academia, trabalhar em um clube vai ser a melhor opção naquele momento. Ok, tudo não tem nada de errado. Agora, se ele quer crescer, se ele quer ter um desenvolvimento a mais, eu vou te mostrar lá no personal empreendedor como que você faz isso. E aí sim, abre um leque de possibilidades para que você consiga ter mais clareza sobre como que essa profissão ela pode nos gerar muito mais receita, muito mais ganhos como personal. Ok? Se você está acompanhando no YouTube, acompanhando no Instagram e está gostando dessa live, desse vídeo, por exemplo, você pode compartilhar com aquele amigo, né? Compartilhar com aquele amigo, aquela amiga que é personal trader e precisa também escutar isso. O próximo ponto é, tem muitos personal trainers que eles acreditam que se ele começar a, de alguma forma, aparecer nas redes sociais, as pessoas vão considerá-los como um blogueirinho, uma blogueirinha. O que eu posso dizer com isso? Eu digo que a grande questão, o que separa esses dois mundos, entre o produtor de conteúdo, o personal que está, de alguma forma, tentando crescer sua carreira, está, de alguma forma, tentando mostrar seu trabalho para que outras pessoas comprem dele, da blogueirinha, blogueirinho, é o quanto de relevância e crescimento que você gera na vida das outras pessoas, de transformação, podemos dizer que é uma palavra melhor, que você gera na vida das pessoas. O blogueirinho, a blogueirinha, ele vai gerar conteúdo mais na questão de promover alguma marca que vai colar nele, porque assim, a pessoa não tem tanto conteúdo transformador na vida das pessoas. E você não. Você ser um personal trainer que você ajuda alguém a emagrecer, se você ajuda alguém a correr, a ciclismo, taekwondo, não sei, a profissão que você tem dentro da educação física, eu tenho para te dizer que se você gera uma transformação, se realmente o que você trabalha gera uma transformação na vida das pessoas, pode ser certeza que é totalmente diferente de um blogueirinho. Agora, o que você precisa entender é, você tem que gerar valor para as pessoas. As pessoas compram de você se você gerar valor para elas. Eu trouxe um exemplo no nosso workshop Personal 6K que aconteceu há mais ou menos um mês atrás, mostrando como que uma pessoa que me conheceu lá no Instagram, ela se tornou minha aluna depois. Simplesmente através de um contato que ela queria comprar um tênis de corrida, porque ela estava sentindo uma canelite, e aí eu mostrei para ela que aquele tênis de corrida não era a causa da canelite dela, e sim o que ela precisava para ter a solução. E eu gerei um valor gigante para ela naquele momento. Cerca de um mês depois ela se tornou minha aluna. Então é o quanto de transformação e valor você gera para a vida das pessoas. É isso que te difere de ser um blogueirinho ou não dentro das redes sociais. E não tem nada de errado com blogueiros e blogueiras, tá? Não tô querendo desmerecer a profissão deles e pessoas que ganham dinheiro com isso. A pessoa está trabalhando, tá? Mas a grande questão é que tem pessoas que têm um certo preconceito e esse preconceito ele precisa ser quebrado a partir desse momento. Beleza? Vamos lá. Próximo tópico é
Pessoas que são normalmente o personal empregado, ele tem normalmente um mindset de escassez. O que seria um mindset de escassez? Seria uma forma de pensar de que, cara, se eu tô ganhando R$ 3.500 por mês, tá bom, porque isso aqui é suficiente para eu conseguir viver. É isso, pronto, é suficiente, aqui eu tô acomodado, aqui tá legal. A pessoa ela não almeja muito mais crescimento. Ela, poxa, eu preciso de 4.000 para viver. Mas, cara, mais vale um pombo na mão do que dois voando. Então, eu prefiro ficar com esses 13.500, mudo aqui minha qualidade de vida e fico com esses 13.500, tá tudo certo, tá tudo ok. Por que acontece isso? Porque a pessoa ela tem um certo medo ou receio de que, como que eu vou tentar crescer na minha profissão, se eu tentar crescer, pode comprometer essa receita que eu já tenho hoje. Então, ela prefere ficar com aqueles R$ 3.500 por mês. Ou podemos criar outros cenários hipotéticos aqui. A pessoa, ela almeja até mesmo um crescimento, mas o medo do novo paralisa. O que é o medo do novo? O medo do novo é, poxa, hoje eu trabalho, sei lá, um exemplo, trabalho com Pilates, mas a pessoa gosta muito de yoga. Ela tem um desejo muito grande de trabalhar com yoga, mas ela tem o medo do novo. Por quê? Porque ela tem que sair de um cenário que está relativamente confortável, que é o Pilates hoje, e ela vai ter que criar uma nova carreira dentro do yoga. E aí esse criar uma nova carreira faz com que muitas vezes esse novo, ela não sabe se o mercado realmente tem tração. O que é um mercado com tração? Um mercado que tenha público, que tem pessoas que vão comprar de você. E aí o que acontece? Ela fica com aquele pensamento, aquela mentalidade de escassez, que é, eu prefiro ficar com esses 13.500 que está aqui, do que quem sabe com o yoga poder ganhar 4, 5, 6 mil. Mas está muito melhor um pombo na mão do que dois voando. Então é isso. Normalmente o personal trainer escassez, mindset de escassez, ele vai preferir ficar com esse pouco do que querer esse crescimento. E aí esse é o personal normalmente empregado, ele prefere a carteira assinada, ele prefere a estabilidade do que realmente buscar um crescimento a mais fora até mesmo do mercado, até mesmo fora dessas possibilidades que tem. Agora, o segundo cenário é o personal empreendedor. Poxa, quando eu falo sobre personal empreendedor, pode ver, meu tom de voz ele já muda, porque eu já falo ele com mais alegria. Eu falei lá no início, não tenho certo e não tenho errado, apenas uma forma como eu enxergo a educação física e que eu, Felipe Fagundes, hoje me vejo como um personal empreendedor, onde eu prefiro empreender, ter mais possibilidades e até mesmo eu digo, o céu é o limite. Por quê? Porque eu tenho tantas possibilidades de crescer na minha profissão e crescer como empresa, cara, não tem limites. Não tem limites. Os limites sou eu que vou impondo. Questão de horas trabalhadas, questão de possibilidades de trabalho, tudo é limites que eu vou colocando. Agora, a questão da estabilidade que o personal ele tanto deseja como sendo um empregado, assim, eu posso dizer, eu digo desde o início que eu comecei a falar aqui como profissional de educação física, profissionais de educação física, que até hoje, eu nunca tive períodos de instabilidade, ou seja, até mesmo no período forte na pandemia, eu consegui manter uma receita previsível, ok. Agora, o que o personal normalmente tem receio aqui? Aquela receita ela fica oscilando, aquela sazonalidade que tem do personal, e ele não consiga se manter apenas como um empreendedor. E aí ele prefere aquela receita fixa lá da academia, do estúdio, do box, do clube, da onde ele trabalha. Tá? Então esse é um cenário que eu já prefiro o cenário empreendedor e eu vou te mostrar por quê. O personal empreendedor, ele enxerga o seu trabalho como eu-presa, né? Eu empresa, e aspira uma empresa, ou seja, pessoas trabalhando junto com ele. Quando eu comecei, logo quando eu me formei, eu era apenas uma eu-presa, ou seja, eu tinha apenas eu para trabalhar comigo mesmo. Com o tempo, eu fui buscando pessoas que pudessem agregar e que pudessem vir crescer comigo. Pessoas que também tinham essa mentalidade, que eu vou mostrar para você, que é uma mentalidade de crescimento. Um mindset de crescimento. Pessoas que queriam também, de alguma forma, crescer dentro da sua profissão. Crescer dentro da educação física. E o Fabrício, não sei se você conhece, mas o Fabrício também é um sócio da nossa empresa e ele é fisioterapeuta. Então, são pessoas que, de alguma forma, tinham essa mentalidade de crescimento. E por que a gente aspira uma empresa? Porque, assim, a empresa, ela me dá muitas possibilidades de crescimento. Eu posso ter alunos de Santa Maria, que é a cidade onde eu moro, mas também eu posso ter alunos de
da Bahia, São Paulo, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, enfim, eu tenho alunos de diversos outros lugares. Por que isso? Porque a empresa hoje que a gente montou, ela tem essa possibilidade desse crescimento, ela tem essa possibilidade de crescer e, consequentemente, de conseguir atender pessoas de todos os lugares. Então, o personal que ele pensa como um empreendedor, ele começa como eu presa, mas ele almeja, ele deseja, ele aspira uma empresa, ou seja, construir uma empresa que ela tenha atração, ela tenha crescimento. E o personal empreendedor, ele tem metas de empresa, metas de crescimento. O que são essas metas de crescimento? A gente todo ano eu finalizo o ano e já coloco as metas de 2023. Normalmente para novembro, para dezembro já fiz as metas de 2023. O que eram minhas metas de 2023? Crescimento. Eu não quero nada mais do que ser maior do que nós éramos em 2022. E por que eu não quero nada menos do que isso? Por quê? A gente vem numa atração muito grande, a gente vem tendo respostas muito boas na empresa e as pessoas vêm querendo, desejando ainda mais o nosso serviço. Por que eu não vou querer de alguma forma crescer? Mesmo que eu tenha que trazer mais pessoas para trabalhar junto, mas eu vejo o quanto trazer mais pessoas vai me possibilitar crescer ainda mais. Eu, Felipe Fagundes, tenho 24 horas no meu dia, como qualquer um de vocês tem 24 horas no dia. A grande questão aqui é como que você vai administrar essas 24 horas. Parte das 24 horas é conversando com a equipe e organizando para que as pessoas consigam também trabalhar com qualidade. Outra parte é eu também atendo alguns alunos, tenho essa parte do personal training. Então eu preciso organizar a minha empresa como um todo, mas sempre criando essas metas de crescimento. Um dos exemplos da nossa meta de crescimento. A gente entrou um ano quase batendo 150 alunos na assessoria esportiva. Então eu falei, cara, 2023 a gente tem que bater mais de 200 alunos. E por que a gente tem que bater mais de 200 alunos? Porque o nosso 2021 a gente conseguiu uma escala de mais de 30%. Se a gente bate de novo essa escala de mais de 30%, a gente ultrapassa 200 alunos. Falei, poxa, cara, isso aqui é super possível. Basta a gente agora, o que a gente fez em 2022, fazer ainda melhor. E como que eu faço ainda melhor isso? Trabalhando, botando a bunda na cadeira aqui e criando estratégias para esse crescimento. Claro que, se a gente for somar hoje, os alunos que eu tenho, os alunos que o Gil tem, o Nestor tem, que a gente trabalha em conjunto, que englobam toda a empresa, a gente ultrapassa de 200 alunos. Mas, alunos da assessoria, que é um serviço que a gente oferece de assessoria esportiva. Hoje a gente tem 150 alunos, passando um pouquinho, 156, se não me falha a memória. Mas a ideia é ultrapassar 200 já. Então a gente entrou um ano com um pouco menos de 150, já estamos na casa de 156 e a ideia é chegar em mais de 200 alunos nesse modelo de assessoria. Mas o que isso permite? Permite que a gente faça uma escala muito grande e, consequentemente, tenha pessoas trabalhando junto. E como que a gente faz isso? Também investindo em mídias. Por que é tão importante investir em mídias? O personal empreendedor, ele entende que a mídia social é uma mídia barata. Eu estou aqui, por exemplo, fazendo essa live com quem está acompanhando ao vivo ou quem vai estar assistindo gravado, e aí ela vai estar no YouTube, ela vai estar no Instagram. Cara, ela me permite atingir pessoas que me acompanham no Instagram, pessoas que me acompanham no YouTube. Tendo esse acompanhamento, cara, pode ser que hoje uma pessoa assista, mas como daqui a um ano a pessoa esteja assistindo. E o que eu paguei por isso? Provavelmente nada. Quando eu estou gerando anúncio, estou gerando tráfego, que é anúncios pagos para dentro do Facebook, até mesmo lá dentro do Google, aí sim, eu estou gerando um certo investimento. Mas esse investimento em mídia, ele me traz retorno. E aí, claro, eu posso aprofundar um pouquinho mais com você sobre a questão do custo de aquisição de um cliente. Então, quanto o CAC, quanto custa para adquirir um cliente. Então, depende de quanto eu invisto que eu vou adquirir um cliente. Agora, nesse momento, por exemplo, eu tenho esse celular aqui, ó, que é um celular velhinho, mas ele é um celular da empresa que entra na parte de assessoria esportiva. Então, aqui eu tenho em torno de umas 20 mensagens ainda para responder hoje. Como que eu faço aqui? Eu estou gerando tráfego para dentro das nossas redes sociais, que é através do nosso Instagram. Se você entrar lá hoje na ProElite Assessoria Esportiva, você entra lá, você visitou a nossa página. Você vai entrar num público que visitou a nossa página. Quando você visitar, vai aparecer provavelmente um anúncio na sequência. Perdão, esse anúncio foi pausado exatamente hoje. Então, nesse momento ele não vai estar aparecendo. Mas para as pessoas que visitaram até ontem, ele vai estar aparecendo um anúncio que vai chamar para uma conversa no WhatsApp. Uma conversa no WhatsApp, eu começo aqui a conversar, até mesmo daqui a pouco eu converto ela. Então tem em torno de 20 pessoas
possíveis clientes aqui já nesse celular. Então, eu preciso investir em mídia, eu preciso trazer novos clientes. Como que eu trago isso? Investindo meu tempo, mas também dinheiro. Mas investindo o tempo e o dinheiro com qualidade. Tem que ter estratégia, tem que ter planejamento. E isso tem que sempre ser feito. Próximo ponto é, o personal empreendedor, ele trata seu aluno não apenas como aluno, mas também como cliente. E qual a diferença disso? Há cerca de um ano atrás, mais ou menos um ano atrás, a gente teve um aluno que saiu da empresa, saiu da assessoria, e ele já fez algumas reclamações. E eu tenho para você para dizer o seguinte: agradeça aqueles seus ex-alunos que saíram e te deram o motivo por que eles saíram. Por quê? As reclamações que ele fez permitiu que eu não cometesse mais esses erros. Todo mundo erra. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, que o Nestor é perfeito, que o Juliano é perfeito. Todos nós erramos. E é super comum. Agora, o que eu não posso é ficar cometendo sempre os mesmos erros. E isso, quando o aluno sai e ele diz o motivo que ele saiu, faltou dinheiro. Aí a pessoa vai dizer, tempo. Beleza, são coisas que às vezes você não pode ajudar. Mas se faltou algum detalhe no seu atendimento, na parte de atenção, na parte de comunicação, na parte de entrega do seu serviço, é importantíssimo saber. Aí eu vejo que alguns personal trainers, eles ficam assim, o fulano saiu falando mal, baita idiota, baita isso, baita aquilo. Cara, agradece que ele está falando isso. Se os meus outros 100 alunos que já passaram por mim e hoje não treino, me falassem o motivo claro, exato que eles saíram, poxa, quem sabe eu teria perdido muito menos alunos lá atrás. Então eu preciso ter uma clareza muito grande de que o feedback, ele pode ser de muito crescimento. Agora, depende de como você enxerga esse feedback. Então, agradeça quando o seu aluno ele diga assim, Felipe, eu saí porque, cara, eu não gostei disso, daquilo. Tu demorou para fazer isso, teve isso, aquilo que tu não fez, chegou atrasado o teu horário, isso e aquilo. Cara, se ele te fala exatamente os pontos do motivo que ele saiu, você consegue fazer as correções e, em cima disso, melhorar para os próximos alunos, para que você perca cada vez menos alunos. Eu falei anteriormente uma sigla que provavelmente é nova, que foi o custo de aquisição do cliente, que é o CAC. Mas o tempo também que seu aluno fica é tão importante quanto o CAC. Ou seja, o tempo que seu aluno fica ali pagando e por mais tempo com você. Tá? Então, esse ponto aqui, quando você entende que o tempo que ele fica com você é muito mais baixo o custo para adquirir do que adquirir um novo cliente, fica muito mais interessante você querer reter mais os alunos do que estar sempre querendo adquirir novos alunos. Então, essa clareza que o personal tem que ter. Vamos lá. O próximo ponto é, o personal trainer empreendedor, ele não trata os seus alunos como clientes, mas também ele tem que ter um mindset de crescimento. E o que é o mindset de crescimento? O mindset de crescimento é aquele personal que, poxa, estou ganhando hoje R$3.500, mas tenho a possibilidade de chegar a 5, 6, 7 mil. Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Existem centenas de possibilidades. Ele enxergando isso, ele vai fazer o quê? Arremangar as mangas que a gente fala aqui no Rio Grande do Sul e trabalhar. Trabalhar para conseguir fazer esse crescimento. Mas o personal, aquele que, poxa, tá confortável, assim tá bom, não quero crescer mais do que isso, ele vai ficar confortável e ali, e ok, ficou por ali, estagnou por ali, e ele fica naquela mentalidade de escassez. Agora, o personal empreendedor que quer crescer, quer adquirir mais, o que ele vai querer? Poxa, se eu tenho essa possibilidade de montar minha consultoria online, hoje eu atendo no presencial, eu atendo 8, 10 horas no meu dia, eu posso montar minha consultoria online e poder escalar e ter mais 30, 40 alunos me pagando online, por que eu não vou fazer isso? Por que eu não vou criar minha consultoria online? Então, o mindset de crescimento é aquele personal que enxerga as possibilidades de crescimento no mercado, seja ele no online, seja no presencial, aonde o cenário que ele quiser enxergar, ou o cenário que ele mais se enquadrar. Não tem nada de errado. Eu tenho hoje formas de atendimento tanto no online, mas no presencial eu tenho individual, eu tenho em grupo. Por que eu faço isso? Porque tanto no individual quanto em grupo, o individual eu tenho um ticket mais alto. A pessoa me paga um valor mais alto. No em grupo eu consigo baixar um pouco o ticket, mas ganhar muito na hora. Por quê? Porque o grupo, o montante do grupo aumenta esse ticket. Assim como no online eu ganho escala.
Por quê? Porque eu posso atender um número maior de pessoas no formato online. Então eu posso ter vários modelos de consultoria dentro também da minha esteira. Então isso que o personal ele tem que entender, as possibilidades que ele pode ter no mercado e como que ele pode crescer. E esse crescimento passa pela forma que ele enxerga esse mercado. Se ele só enxerga que ele só pode ganhar dinheiro vendendo a sua hora dentro da academia, esquece. Vai chegar um ponto que você vai estar trabalhando 12, 13, 14 horas por dia e não vai ter mais horas. Não vai ter mais horas se você atende apenas um aluno por horário. Aí o que você pode diversificar? Aulas em grupo? Pode ser uma possibilidade. Eu vou conseguir escalar até um certo ponto. Mas eu digo para você, o online é onde a gente consegue crescer ainda mais. Ok? Deu para entender essa visão do mindset de crescimento, mindset de escassez do personal trainer? Aí o personal empreendedor, o personal empregado. Eu falei no início, não tem nada de errado a pessoa que ela trabalha de carteira assinada, que ela tem empregada. Não tem nada de errado. A grande questão é até onde ela vai conseguir crescer. Provavelmente ela vai chegar num teto ali de uns 13.500, 4.000 reais. Provavelmente é isso. Ah, Felipe, mas eu prefiro a estabilidade, entre aspas. Porque eu digo assim, se você trabalha numa academia privada, não existe estabilidade. Veio a pandemia, muito personal trainer acho que conseguiu ver isso, né? Se não viu, precisa começar a enxergar. As academias fecharam, alguns donos quase fechando suas academias. E aí, que estabilidade é essa? Gente, o dono declara falência, fechou. Ele vai te pagar aqui e quem sabe vai te pagar lá na frente. Então essa questão de, eu tenho uma estabilidade se eu tenho uma carteira assinada em uma academia, em um box, em um estúdio, cara, esquece, em um clube, esquece. Estabilidade para mim isso aí não é estabilidade, tá? Mas se você gosta disso, tudo certo, não tem nada de errado, ok? Fica mais confortável assim, beleza. Agora, a clareza que a gente tem que ter aqui você vai ter um certo teto. O empregado ele vai ter que vender suas 4, 6, 8 horas por dia e conseguir ganhar um pouquinho mais atendendo alguns alunos particulares. Ou quem sabe montando algumas turmas, ok. Mas vai chegar num teto de 10, 12, 14 horas de trabalho e acabou. Agora, o personal empreendedor, ele pode ter pessoas trabalhando para ele, ele pode ter pessoas trabalhando no online para ele e ele pode ainda atender muito mais pessoas no online. E isso é que gera escala, é isso que gera o crescimento para ele. Combinado? Deu para entender isso? Então, beleza. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa live. E se ficou alguma dúvida, sempre deixe para nós nos comentários. Pode ser aqui no Instagram, pode ser no YouTube. Coloca nos comentários e diz, Felipe, olha, gostei disso, não gostei daquilo, não concordo com isso. Não precisa concordar com tudo que eu falo. Não tem problema algum. Eu não me importo se não concordar. Mas eu gosto sempre desse feedback. Por quê? Se as pessoas que acompanham os vídeos, se eles derem um feedback do que eles acharam, do que eles gostaram ou não gostaram, poxa, vai me ajudar muito. Me ajuda muito, 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 muito mesmo. E eu espero a sua ajuda, ok? Um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um beijo no coração de todos, até mais!